Boa noite. Tudo tem um fim e esta é a nossa última entrevista nesta série de viagens pelas freguesias que teve início em 10 de abril de 2021. Quando nos juntámos, eu e o Olímpio Fernandes, a seu convite, e decidimos caminhar por terras com sabor a mar e serra, nem fazia ideia do que iria encontrar. Os concelhos da Figueira da Foz e Montemor Velho, além do Montego que os une-nos também as suas coletividades, as suas gentes e a sua história. Falamos com pessoas incríveis, de pessoas que desempenham um papel importantíssimo na sua comunidade e cujos parcos orçamentos fazem felizes os seus cidadãos. Mas devido à organização do nosso país, administrativamente, estamos divididos e de tempos em tempos surgem mudanças que em muito afetam os seus residentes. O poder central, nos seus gabinetes de régua e esquadro, esquadrejam as freguesias, juntam o sul com o oeste e o norte com o oeste, e sem se importarem com a história, com os costumes, nem com o seu povo. Mas não sendo eu um experto nesta matéria, vamos falar com o Presidente da Junta de Freguesia do Paião e viajar por esta vila da Figueira da Foz, que Mário Soares, em 30 de junho de 1989, a aprovou e referendada em 31 de julho de 1989 pelo então Presidente da República, Cavaco Silva, a vila. Com a Lei 11-A de 2013, de 28 de janeiro, a reorganização administrativa do território das freguesias saiu em Diário da República que a Borda do Campo seria agregada ao Paião. Esta reorganização em muitas freguesias teve muita constatação e em algumas não foi pacífica, mas que o Governo deseja novamente mexer neste assunto, veremos o que vai acontecer e o que nos tem a dizer o nosso convidado dentro de momentos. Mas, ao deixarmos para trás o Paião, levamos dentro de nós o carinho com que nos receberam nas diversas coletividades, cheias de história, e nas pessoas em nome individual que nos mostraram o que andam a fazer. Muito se falou do Paião, porque andámos pelas coletividades, pelos jornais paionenses, com o Sr. António Miranda, pelo Paião Online, com o Sr. Eurico Manso, pelo Mosteiro de Seixas, História do Paião, com o Dr. Eurico Silva, pela Sociedade Filarmónica Paionense, com a professora Ana Santiago. Falámos com o medalhado atleta olímpico de tiro, o Sr. João Costa. Conversámos com o Sr. Manuel Carvalheiro e a sua esposa, a Sra. Maria Carvalheiro, uns dos resistentes na arte da alfaiataria. Entramos no Alcofra com a doutora Marta Ruivo e o seu pai Armindo Ruivo, fundador do Alcofra. Falámos de artes das barcas, das rotas dos moinhos e de gastronomia, tecido empresarial. Como dissemos, desde o início falámos com todos os que nos abrem as portas, mas hoje, com o Presidente da Junta de Freguesia, o Sr. José Alberto Carvalho, que assumiu os destinos das freguesias nas últimas eleições, com 661 votos, a 42,87%, com a sigla FAP. Consegue 8,76% de vantagem sobre o antigo Presidente do PS e mais de 28,15% do PSD, em terceiro lugar. Mas ali, bem perto do Paião, temos o meu colega de painel, Olímpio Fernandes. Boa noite, Olímpio. Boa noite, boa noite. As viagens, de facto, pelas freguesias da Figueira da Foz iniciaram-se, na realidade, no Paião, depois demos um saltinho pelas Alhadas, também estacionámos em Lavos, estamos de regresso de novo ao Paião para conversarmos com o Sr. José Alberto Carvalho, Presidente da Junta de Freguesia. Muito boa noite para si e já agora para ti, meu colega Ana Quarteira, Luís Pessoa, Olímpio Fernandes na Figueira da Foz. Vamos à conversa com o nosso convidado, Luís Pessoa, porque é a figura importante neste programa. Muito bem, mais uma vez. E já agora, permita-me, a desculpa, e com a tesoureira Sónia Saramago, que está também em emissão. Ora, muito bem, é uma boa companhia, está perto das finanças. Já me estava a esquecer. E as senhoras nem com uma flor, nem com uma flor. Ok, mais uma vez, muito obrigado aos dois por estarem aqui na miragem, nas conversas com o Sal. Sr. Jorge Alberto Carvalho, e a minha primeira pergunta é, como é que aparece o convite para fazer parte das listas autárquicas, nomeadamente a Presidente da Junta de Freguesia, pela Figueira à primeira?
Então, boa noite aos dois, boa noite a todos os quantos nos seguem, em especial aos peionenses e aos bordacampenses. É um gosto participar nesta vossa iniciativa, que tem como mote divulgar aquilo que de melhor existe pelas freguesias do nosso concelho. Respondendo à questão, o convite foi formalizado por membros da Figueira à Primeira, junto do movimento Mais a Sul, ao qual eu pertencia, e que já nos pretendíamos candidatar novamente à freguesia do Paião, que já nos tínhamos candidatado em 2017. Depois de algumas conversas, nomeadamente com o Dr. Pedro Santana Lopes, aceitámos concorrer pelo movimento Figueira à Primeira, porque as razões pelas quais estávamos a concorrer eram, em quase tudo, muito semelhantes. Muito bem. Olímpio. Pois bem, enfim, está feita a pergunta e a resposta também do nosso presidente. José Alberto Carvalho, não é isso? José Alberto Carvalho. Acontece o seguinte, nós andamos por estas localidades e na realidade, o que sentimos é que as populações, por si, sentem orgulho dos seus símbolos históricos. Eu começava aqui com uma situação que é pertinente face aos símbolos históricos. Como é que está o projeto do Coreto, que realmente se fala muito? Há dias até tive uma pessoa, minha conhecia, que me dizia que estava, enfim, uma parte quase a desabar. Tem algum projeto para este símbolo histórico do Paião? De facto, o Coreto é um dos maiores símbolos... Comecei mal, Presidente, comecei mal. Não, começou muito bem, começou pelo mais importante. De facto, o Coreto é um dos maiores símbolos da Vila do Paião. Eu acho que os paionenses, quando votaram em nós, já sabiam que iríamos requalificar o Coreto. Muito se falou no passado sobre o tema. Uns queriam mudar-lhe o sítio, outros retirá-lo simplesmente, outros substituí-lo por algo mais moderno. Eu sempre achei que faz todo sentido melhorar a sua estrutura, mas mantendo os traços arquitetónicos com que foi construído. E, se possível, dando-lhe alguma utilização. Na campanha eleitoral, fiz questão de me apresentar à população discursando a partir mesmo do Coreto, e posso-vos dizer que foi uma situação maravilhosa, é de facto um local fantástico. Neste momento, o que vos posso adiantar é que está em processo de orçamentação, a requalificação da estrutura metálica do Coreto, ou seja, a parte superior, será avaliada também toda a área envolvente, que pretendemos que seja beneficiada juntamente. Pronto, isto é um projeto muito interessante e muito importante para o centro da Vila do Paião. Por isso, sim, José Alberto, é uma referência histórica da vossa terra, não é? Sim. E por isso mesmo é que estamos a trabalhar para um Coreto renovado e, se possível, no futuro, utilizável. Como são todos os coretos, por exemplo, em Montemor Velho e noutras localidades. Evidentemente, quando viajamos para este país e que temos esta propensão das bases históricas das terras, realmente todas elas têm os seus coretos. Luís Pessoa, podes continuar, por favor? Ora, muito bem. Ainda dentro do mesmo contexto e para depois passarmos ao seu trabalho, neste caso ainda curto, nos tempos da autarquia, pergunto, veio de um partido ou simplesmente abraçou este projeto de alma e coração, sabendo que seria uma luta difícil, porque o PS era um concorrente forte? Essa pergunta é engraçada. Ele faz um bom trabalho de casa, Presidente. Ele faz um bom trabalho de casa. Sim, em primeiro lugar, nunca fui militante de nenhum partido político. Nasci e cresci no associativismo e talvez venha daí o interesse pelo trabalho em comunidade e pela comunidade. Em 2013 fui cabeça de lista por um partido e isto, à época, eu meti-me nesta situação apenas e só pela defesa da Borda do Campo como freguesia. Posteriormente, em 2017, concorri de novo, como já disse há pouco, desta feita encabeçando o movimento Mais a Sul, com a mesma finalidade, com a finalidade de Borda do Campo voltar a ser freguesia.
Em 2021, o movimento Mais a Sul juntou-se ao movimento Figueira à Primeira, com a finalidade de se tentar dinamizar mais a freguesia do Paião, em todo o seu território, mas mantendo em cima da mesa sempre o assunto da desagregação das freguesias. E quanto a isso, eu esclareço já, eu não sou hipócrita nestas coisas. Continuo com as mesmas ideias que tinha em 2013, ou seja, a reorganização administrativa 2012 foi mal elaborada e mal finalizada. Não foi tida em conta a real opinião da população nesta matéria. Foram postos em causa até alguns princípios democráticos à data em questão. Esclarecendo ainda melhor todos os que nos veem, agora como Presidente da Junta do Paião, o meu objetivo é elevar ao máximo a freguesia tal como ela é. No entanto, as pessoas da Borda do Campo continuam a querer voltar a ser freguesia. E neste sentido, a nossa diferença em relação à oposição, neste momento, é que a população, aquilo que a população quiser, e se a lei o permitir, este Executivo dará o parecer favorável à desagregação, àquilo que a população quiser. Se não for a desagregação, não é a desagregação. Se for, este Executivo será favorável àquilo que a população quiser. Mas isto põe em parte, para não existirem dúvidas, voltando à sua questão, quem participou e participa neste projeto comigo, está nele de alma e coração. Sabíamos que seria uma luta difícil. Sabíamos, mas não pelo PS, ser ou não o concorrente forte. Quando entramos nestas coisas, temos sempre que considerar todos os cenários e respeitar todos os concorrentes de igual modo. De outra forma, não estaríamos a ser sérios. Muito bem. Olímpio? Presidente José Alberto, eu sou muito chatinho, sou um veterano, enfim, velhinho, e sou assim um cusco. E até porque conheço bem o Paião e sei que tem uma atividade associativa intensa. Eu fiz rádio na Foz do Mondego e julgo, sem lisonjas, estar por dentro. Mas fala-se muito, e parece-me que já tem barbas, na Casa da Cultura. Tem em mãos também um projeto para a Casa da Cultura. Qual é a situação, o ponto da situação em relação à Junta de Freguesia para este projeto? Que é muito conversado no café e nas ruas, os paionenses que se interessam pelas coisas da terra. Pronto, como sabe, este projeto da Casa da Cultura não é um projeto do nosso Executivo. No entanto, claro que não. Pronto, isto já é de um orçamento participativo, penso que de 2017. No entanto, nós não vemos nada contra o seguimento do projeto, antes pelo contrário, nós queríamos é que o projeto já estivesse acabado e já tivéssemos a Casa da Cultura. Mas já há um edifício, Presidente, já há um edifício... Não. Então são bocas da redação. O projeto que existe é um edifício construído de raiz, com determinadas características e tinha um determinado valor no orçamento participativo. O que acontece é que as coisas vão subindo os preços, não é? E ao que sei, neste momento, em relação a esse projeto, é que foi a concurso e não houve empresa nenhuma que quisesse pegar no projeto por achar que os valores são baixos para a sua construção. Mas, de facto, não sendo um projeto nosso, nós faríamos e fazemos toda a questão em que esse projeto vá para a frente. Luís Pessoa, para ti? Então sim. Pois bem, então, para falar então aí com a tesoureira, que é a Sónia, e então uma pergunta simples. Como é que encontrou a sua freguesia, seja nas obras e na liquidez da mesma? Encontrou-a de boa saúde. Pronto, assim, vá. Como era de conhecimento, sabíamos que a freguesia apresentava lacunas. Digo isto por ter sido... ou seja, dizemos isto porque o José Alberto já tinha algum conhecimento por pertencer à Assembleia de Freguesia, ao qual já tinha pertencido há 8 anos, mas realmente, quando entramos, não tivemos trabalho fácil, não é? Mas já sabíamos. Por isso, também arregaçámos as mangas e vamos à luta, todos os dias. A única obra que estava em curso era arranjos na Fonte de São João, da qual achámos por bem que deveríamos parar, visto que não era uma obra nossa
era uma obra do antigo executivo e queríamos avaliar os custos para ver se realmente fazia sentido. Portanto, foi uma questão de prioridade. Com aquilo naquele momento ou não. É uma questão de prioridade, sim, não é? Totalmente. Ou seja, para nós, se calhar, sim, havia outras necessidades que a freguesia apresentava e então resolvemos por bem pará-la. Pronto. Claro, foi só uma pausa, porque queremos e temos muito gosto em retomar essa obra. Realmente o antigo executivo deixou-nos aproximadamente o valor de 37 mil euros, mas este dinheiro não era suficiente para garantirmos o pagamento dos funcionários da Junta até o final do ano. Sendo nós um executivo novo, achámos por bem garantir o pagamento das obrigações, tanto aos nossos funcionários como aos nossos fornecedores. Já agora, quantos funcionários tem a Junta, minha querida? Tem 10. Pronto, 10 postos de trabalho. Sim, 10 postos de trabalho. Interessante. Ainda com isto tudo, ainda tínhamos um empréstimo para pagar de 18 mil euros até ao final do ano. Pronto. Estamos a falar até ao final do ano de 2021. Sim, no dia 31 de 2021 sairia-nos o valor de 18 mil euros. Pronto. Sendo assim, só depois de avaliada toda a situação financeira da Junta, é que podemos e queremos muito definir quantas e quais as obras que queremos fazer a curto prazo. Exatamente. Ou seja, querem avançar com os pés assentes na terra. Totalmente. Muito bem. Olímpio Fernandes. Presidente José Alberto Carvalho, a questão que eu lhe coloco, porque isto, o mundo político é realmente um mundo, para mim, é estranho, não tenho nunca participei em partidos e nas políticas. Somos bairristas, eu e o Luís, de Montemoro Velho, temos grande paixão pelo... Não esquecer que andaste lá por Cuba, não é? Não sei se sim, sim, mas isso, andei por Cuba e por outros lados, realmente dei grandes voltas. Mas o que é que representou para si esta vitória eleitoral como Presidente da Junta? Foi uma questão política e isto é tão interessante que os nossos seguidores da Miragem o possam escutar a sua opinião. É mais gosto pela terra de ver o seu progresso andar em frente, não é? Ou foi uma questão política? Não. Como é que reage a esta minha pergunta? Olha, nem me perguntou, mas pessoal, uma questão pessoal não é. Ou seja, acaba por ser sempre pessoal, mas não é uma pessoal de forma egoísta. Porque tem que ser pessoal para nós, quando nós gostamos das coisas, para nos metermos nelas. Permite-me, é paionense? O José Alberto é paionense? É paionense? A pergunta posta dessa maneira, eu tenho que lhe dizer que sou borda-campense. Mas neste momento sou o Presidente da Junta do Paião, dos paionenses e dos borda-campenses. Completamente. Portanto, a sua conquista e o prazer é exatamente o serviço público. É isso que está em causa. Tal e qual. Embora, como disse há pouco, o que me meteu realmente na política, o que me fez inicialmente concorrer, foi, de facto, a questão da desagregação da freguesia. Mas hoje em dia, lá está, muito embora eu continuo a pensar da mesma forma e continuo a pensar que Borda do Campo faz sentido como freguesia, eu estou aqui hoje como Presidente da Junta do Paião a pensar de igual modo para os paionenses e para os bordacampenses. Sim, porque realmente ao ser eleito, penso eu, porque sou um homem de compromissos, ao ser eleito como Presidente da Junta de Freguesia, automaticamente criou responsabilidades. Claro, criou responsabilidades e não é homem que vá fugir a elas, não é? Ou desviar-se dessas responsabilidades. É isso mesmo, até parece que o Sr. Olímpio já me conhece. Não, sabe, eu principio pelo caráter das coisas, não é? Eu não tenho, francamente, que só comecei a ouvir falar no José Alberto Carvalho quando foi da campanha. Quando foi da campanha, sim senhor, acompanhámos, de resto não tinha o prazer de conhecer, mas isso não importa, neste caso aqui concreto, interessa sim levar aos nossos seguidores as suas opiniões. Luís Pessoa. Ora, muito bem, uma vez que estamos a falar de Paião e Borda Como vês, somos muito ativos e rápidos, não é? Como falei na minha introdução, gostaria de saber
qual é o seu posicionamento quanto à reorganização administrativa e, a seu ver, o que é que deveria ser feito para o Paião? Pode repetir, por favor? Exatamente. Pronto, como eu falei na introdução, gostaria de saber qual era o seu posicionamento quanto à reorganização administrativa e, a seu ver, o que é que deveria ser feito no Paião, se concorda que o Borda do Campo esteja integrado no Paião ou voltar à situação anterior. Pronto, olha, eu acho que isso eu já respondi. A minha ideia pessoal, eu sou Borda Campense e estou ao lado dos Borda Campenses para voltar a ser freguesia. De outro modo, como sou presidente do Paião, eu faço tudo para ser recordado daqui para a frente como sendo um presidente de junta que melhorou tudo o que havia para melhorar no Paião. Muito bem. Ficou. Eu já tinha ouvido há bocado a sua resposta, mas foi só para vincar mais. Olímpio. Bom, Luís Pessoa, levantaste aí uma questão que me parece bastante oportuna, que é a união das freguesias. Eu julgo até, salvo melhor opinião, que será do nosso convidado, que há uma grande controvérsia sobre este tema da união das freguesias. Por exemplo, Montemor está agregado a Gatões, Ireira não sei aonde, e há um movimento suficiente para voltar realmente a que as suas localidades tenham realmente a sua identidade como junta de freguesia. A opinião já manifestada pelo nosso presidente é que é um processo com alguma vantagem de ter êxito. É um projeto com vantagem de ter êxito. Vantagem? Sim, porque realmente há um crescendo de freguesias que concordam, assim, na Figueira da Foz, por exemplo, também se está a criar um movimento para que realmente a Figueira da Foz regresse como junta de freguesia. Penso que o José Alberto já esclareceu isso há bocado. É da opinião que realmente esse movimento vai... Sim. E há que referir, e mais uma vez posso dizer, que isto não depende de nós. Existe uma lei, a lei está publicada. Claro que está. Se cumprir a lei e se houver vontade das populações, faz todo sentido. Se não der uma coisa nem outra, não faz sentido e continuaremos como estamos. Eu não sou capaz de perceber, como cidadão comum, como um homem da rua, como é que evidentemente, as inteligências políticas podem ter encontrado soluções. Como é que, por exemplo, se divide as terras quando há tradições, há costumes, há simbolismos, há uma cadência enorme existencial que depois provoca talvez certos desequilíbrios ou dividir-se as terras, como se fez com esta unificação das freguesias. E aqui também, do meu ponto de vista, há um sentido cultural profundo nesta questão. Não lhe parece, Presidente José Alberto, que há? Sim, sem dúvida. A questão cultural, geográfica, era isso que faltava. Identitária. Sim. Isto é que fez com que as pessoas da Borda do Campo ficassem realmente magoadas, porque à data, se lhes fosse perguntado se queriam, mas não foi isso que foi a questão. Agora, também não podemos estar a olhar muito para trás, temos que pensar no futuro realmente. E pensando no futuro, faz sentido continuarmos juntos ou faz sentido estarmos separados? E a minha opinião é, a população é que saberá responder a esta questão e juntar a vontade da população realmente à lei que já existe. Luís Pessoa? Sr. José Alberto Carvalho, a Zona Centro tem sido fustigada por diversos contratempos. Falo num Leslie, que deixou muitas coletividades com graves problemas, depois veio a pandemia, que muitas delas ainda se estão a recompor, e agora a guerra, que afeta todos nós. Pergunto, das 14 coletividades, o que podem esperar por parte da Junta, sabendo que os orçamentos são curtos? Olha, em primeiro lugar, o Paião não tem 14 coletividades. Mas, pronto, eu vou responder mas as 14 à pergunta. Sabemos... É assim que no portal
da Junta de Freguesia, são 14 coletividades que lá aparecem. Portanto, isto é mais um acerto que tem que Pode fazer. haver uma outra que já tenha desaparecido, poderá estar desatualizado. Sim, não, 14 Mas que eu sim, lia, nós- não, eu estou a dizer 14, e depois eu ia fazer a pergunta se estavam todas ativas. Sim, sim, mas lá está, as 14 penso que não. Mas nós sabemos as dificuldades de cada uma das coletividades. A crise no associativismo, que já vem de alguns anos, Exato. como o senhor disse, o próprio Leslie, a pandemia, com tudo isto as pessoas começaram a abandonar as coletividades. O regresso a uma normalidade nas coletividades será moroso e algumas poderão até vir a desaparecer. A Junta de Freguesia tem todo o interesse em não perder nenhuma coletividade, mas não temos poder para as manter. Evidentemente que está orçamentado algum apoio, mas sabemos que esse apoio é exageradamente pequeno em relação àquilo que seria a necessidade nestes casos. No entanto, a Junta pode ajudar de outras formas, nomeadamente em termos logísticos, é o que temos feito. Hoje mesmo tivemos aqui na Junta uma reunião com as coletividades para discutirmos a forma de estar representados nas festas da cidade, na Figueira da Foz, e também para organizar a já pentacentenária Feira de Ano de Ceiça. Muito bem. Olímpio? Pois falamos realmente de dificuldades, onde não há pessoas, não há criatividade, não há movimento. Presidente José Alberto, em 2011, salvo erro, os censos de 2.000 almas. Em termos de justificação, o Paião sofreu também esse choque, que é um choque por todo o país. Realmente as terras perderam as pessoas envelheceram, os jovens ausentaram-se à procura de melhores condições de vida. No Paião, esse fenómeno também aconteceu? Sim, tal como o senhor disse, isto aconteceu na generalidade do país. Aqui perto temos o caso de uma freguesia vizinha, a Marinha das Ondas, em que, felizmente, que isso não aconteceu, mas porque realmente eles têm estado a receber muitos migrantes por trabalho, por motivos de trabalho. Aqui, lá está, acompanhamos esta certificação que todo o país está a atravessar. Às vezes ficamos um pouco sem saber o que fazer, mas também, de facto, olhando para o país todo e vendo que é em todo o lado, nos leva a pensar que também não somos nenhum super-homens para resolver só este caso aqui no Paião. Agora, evidentemente, nós, quando nos propusemos às eleições, tínhamos isso em mente, e todas estas histórias de criar aqui um polo industrial, de fazer subir a nossa linha comercial, todas essas coisas para fazer que as pessoas fiquem cá, está nas nossas cabeças. Às vezes não é fácil passar isto no imediato para o terreno e para a realidade. Pronto, a dificuldade é mesmo essa. Claro. De facto, a dificuldade está nessa questão fundamental, onde não há pessoas, como eu disse no início, não há criatividade. É de opinião que, eu não sei qual será a sua opinião, é que há localidades, e falamos do Paião, têm coletividades a mais ou não? Ou têm as suficientes e a população dá resposta a todas essas capacidades? É um caso, eu sei que é um caso melindroso para o Presidente dizer agora, coletividades a mais. Não é porque eu, como disse inicialmente, eu sou filho de uma coletividade. Eu nasci dentro do Conselho de Moradores da Borda do Campo e criei outra coletividade sociais da SMS de Ceiça. Já fiz parte de outras associações aqui da zona. Acho que o Paião tem as coletividades que são necessárias e que foram necessárias na altura, continuam a ser necessárias agora. O que eu falei há pouco
é que, além de todas essas coisas, leis, pandemias, não sei o quê, antes disso tudo já tinha começado uma grande crise de associativismo. Claro que De, está. como é que eu ia dizer? Eu não queria estar aqui a chamar nomes a ninguém, mas de egoísmo das pessoas. Porque as coletividades nasceram numa altura em que as pessoas sentiram necessidade de se juntarem em grupos, em comunidades e tudo Exatamente. isso. Hoje em dia, a necessidade das pessoas é permanecer em casa sozinhas, a ver televisão, com a fibra que temos em casa, com telemóveis, com computadores, cada pessoa na sua casa. Pronto, isso tudo é que vai dificultar realmente o trabalho das coletividades, mas, na minha opinião pessoal, elas fazem sentido e cada vez mais. Presidente José Alberto, temos que ter em conta, se me permite a minha opinião, para ajudar, claro, a opinião do Sr. Presidente é que é a mais positiva e a mais influente neste programa, mas temos que reconsiderar que realmente, enfim, houve realmente grandes transformações nos últimos anos nos hábitos das populações. Houve grandes transformações. E não é só isso, as televisões, as internets, tudo isso retirou gente. As pessoas antigamente reuniam-se nas coletividades. Eram grupos enormes. Hoje isso está difícil. Luís Pessoa? Muito bem. Isto hoje não tem nada a ver com as internets, do meu ponto de vista. Tem a ver é com as pessoas. Enquanto eu recordo-me, por exemplo, em minha casa éramos 4 irmãos, hoje vamos a uma casa e vemos 1, 2. Portanto, é a falta de pessoas, julgo que a internet também... É a evolução, é a evolução. É a evolução. Mas para que a Sónia também não fique só aí com esse lindo sorriso, eu vou fazer então uma pergunta mais na área, que também tem a ver com dinheiros, mas que era uma pergunta para o Presidente, mas uma vez que temos aí a Sónia, eu faço. Se não conseguir desenrascar, tem aí o Presidente ao lado. Eu estava a falar que, por exemplo, há obra. Os Presidentes, todos eles querem apresentar obra, obviamente, não é? Que obras é que neste momento estão a desenvolver e que têm algum términos a curto prazo e quais é que são outras que têm em mente se houver capacidade financeira para as fazer? Realmente nós, e mesmo na campanha, já tínhamos imaginado algum tipo de obra que queríamos fazer para a Junta de Freguesia. Evidentemente, como somos um novo executivo, teremos muita pressa em apresentar obra, não é? Foi para isso que... Tem 4 anos, tem 4 anos. Não gastem as obras todas no primeiro ano. Sim, mas é bom mostrar. É bom mostrar qualquer coisa, entretanto. Sim, mas guardem para, para o último ano. Não temos deixar tudo para o fim. Porque, por exemplo, no vosso, como é que ia dizer, no vosso prospecto de candidatura, havia-se que era a beneficiação das fontes e fontanários, a beneficiação das ruas, principalmente ali com a ajuda, obviamente, da Câmara Municipal, porque a Junta de Freguesia não tem capacidade financeira para estas obras todas. A reabilitação do Largo 9 de Março, instalações sanitárias, eu só estou a ajudar. Sim, mas pronto, era disso de encontro que eu ia dizer agora, ou seja, temos projetado fazer a curto prazo a reabilitação das fontes e dos fontanários, claro, a requalificação do coreto, porque acho que é o símbolo do Paião e realmente não deve ser esquecido. Eu há bocado não quis meter ali a foice, e passo o termo, que era quando o meu colega estava a falar, pronto, ele é dos anos 40, não é? Portanto, o coreto e tal, mas temos que ir para um coreto também moderno, porque, pelo que eu vi na Figueira da Foz, Santana Lopes fez um coreto ali cheio de flores e etc., com uma inovação completamente diferente. Sim, todos jeitosos. Vocês vão nessa arquitetura ou vão manter a que está melhorada, obviamente? Eu acho que é melhor mantermos, porque realmente as pessoas... acho que se melhorarmos e mantivermos o que estava, o original, acho que as pessoas já ficam contentes por se ter pensado naquilo como era. Agora, se nós o pudermos deixar como estava, original, e pudermos reutilizá-lo, ou seja, darmos-lhe uso, acho que aí é uma mais-valia. Ou seja, estamos a dar... Pelo menos consiga abarcar a Sociedade Filarmónica Paionense toda lá dentro.
Que ela está a crescer Isso a não todos os vistos. consegue. Aquilo está a crescer. Não consegue, porque olha, eu já pertencia à banda e pertencia à percussão e só a percussão ficava lá em cima. Não, o resto ficava tudo cá em baixo. Mais ninguém ia lá para cima. Muito Pronto. bem. Queremos fazer melhoramentos nos cemitérios, criar realmente sanitários públicos no Parque do Calvino e estamos a tentar, claro, junto da Câmara Municipal, concluirmos a rede de saneamento e beneficiar algumas estradas, tais como no Visorreiro, e também o saneamento no Visorreiro que está em falta. Pronto, e outras ideias que estão a ser estudadas, mas que ainda se encontram em fase de avaliação. Eu tenho aqui uma ideia que é para o Presidente, uma vez que ele também é fundador da CMS, que era realmente o acompanhamento da obra de estabilização da ruína do Mosteiro de Seiça. E vamos nos focar aí. Na sua... Eu há dias li, que é uma coisa rara, escreverem sobre o Paião, mas li nos jornais e aliás tiveram também há relativamente pouco tempo a visita do Presidente da Câmara aí às ruínas do Paião e eu li que foi aprovado o orçamento, estamos a falar em qualquer coisa como 2,9 milhões de euros e agora houve uma senhora que veio pôr ali algumas entraves. O que é que descobriram ali? Descobriram petróleo para aquilo não andar? Olha, essa questão é pertinente. O Dr. Pedro Santana Lopes, o nosso Presidente da Câmara, também já trouxe essa questão ao público. Ele ficou irritado pela entrevista que eu li. Irritado é o meu termo. Sim, de facto. Eu não fiquei tão irritado, estou mais ou menos a tentar digerir as coisas, mas o facto é que, por mais que as descobertas que se venham a fazer sejam muito importantes, a obra atrasa. Não, porque a Junta, de facto, tem acompanhado o desenrolar. Eu introduzo aqui uma parte que eu já assisti em vários sítios, para onde passei, inclusive em Lamego, também em frente à Sé, quando foi a reconstrução, houve muita polémica, porque foram encontradas lá ossadas. Mais recentemente, o Olímpio, que é desse tempo também, foi a transladação das ossadas do castelo, para fazerem aquele castelo bonito que está em Montemoro Velho hoje, o que era e o que é hoje, mas aquilo era o antigo cemitério, e a polémica que aquilo não gerou, né? E o Olímpio recorda-se bem disso, e ali estamos a falar da mesma coisa ou estamos a falar de coisas diferentes? Estamos a falar da mesma coisa, e até porque o Mosteiro de Seiça tem muito, ou quase tudo, a ver com o castelo, com a zona de Montemoro Velho. Nós, na Junta, de facto, tem acompanhado o desenrolar de toda esta situação, da obra. A ver também o Mosteiro do Lorvão. O Mosteiro do Lorvão. E pá, aí não sei, o senhor já sabe mais que eu. Não, é que há dias tivemos uma aula com o Sr. Eurico Silva, não é? Ele sabe. E é só para... Porquê é que eu sei disto? Porque eu nasci no Lorvão. Além de viver sempre em Montemoro Velho. Porque aquilo também é de Cister. Exatamente. Portanto, aquilo era um convento e eu fiz uma pergunta ao Sr. Eurico que lhe faço assim também. Que é, o convento do Lorvão, há relativamente pouco tempo, foi à haste pública e eles querem fazer um hotel. Isso nunca passará para o Mosteiro de Seiça. É assim, se eu for Presidente de Junta, por mim não passa. Se eu tiver algum voto na matéria e as obras que estão a ser feitas, têm toda a lógica, mas não. Dessa forma que me está a dizer, não. E realmente, pronto, estão a haver alguns entraves que realmente nos preocupam. O atraso da obra poderá vir a ser uma realidade. As descobertas arqueológicas são de extrema importância para complementar toda a história que já sabíamos sobre Seiça, mas o facto é que as mesmas irão atrasar a mesma obra, não é? À parte disto, existe uma pressão também, e o senhor falou aí de uma senhora, para deixar no espaço vestígios da história industrial.
ou seja, aquilo teve lá uma fábrica de descasque de arroz e ainda existem paredes criadas por essa fábrica e tudo isso. Tem lá a chaminé, não é? A chaminé, pronto. Mas o que pensamos e o que está projetado é que apenas a chaminé ficaria. Mas há uma senhora que eu não sei em que instituto qualquer aí do país tem-me a dizer que tem que lá ficar outras da coisas. Universidade de Coimbra. Pronto, não sei. Agora, o que interessa preservar no monumento não é tanto a história industrial. O monumento já vem de trás da parte industrial. Então é essa parte que queremos preservar, porque ainda existe. E já fomos muito atrasados. E agora não podemos perder tempo com estas discussões, porque realmente o que queremos preservar é o monumento em si, o mosteiro. Pois, porque há algumas correntes, pelo que eu li, num professor da Universidade do Porto, em que era manter a fachada, que chamam eles o movimento, o fascismo. Eu até fiquei confuso, tive que ir ver bem o que era isso, portanto, fascismo com cega. O fascismo que era, pronto, que era manter a fachada. É melhor não confundir, Manter a fachada, que é esse movimento, que era manter a fachada e depois fazer uma reestruturação por completo da outra área. Seria também... Mas não, ou seja, vai ser realmente mantida a fachada, mas não vai ser construído nada além do que lá está. Exatamente. A parte que vai, levar a melhoramento... Vai ser requalificado. Como? Que vai ser requalificado. A parte contígua, onde era a vivência dos monges. Sim. Pronto, mas o edifício, a igreja em si, vai ficar apenas em ruína, não vai ser requalificada, vai apenas ser beneficiada a ruína. Então, e a seu ver, quando é que começam as obras? Já começaram. Já começaram. Pronto, já não é mau. Já começaram. Já não é mau. Ou seja, já começaram, então quer dizer, o Pedro Santana Lopes foi lá pôr a primeira pedra. Que aquilo tinha falta de pedra. Não, isto vai a primeira pedra já lá está há séculos. Exatamente. Eu estava-me a referir, já começaram porque, de facto, a empresa que está lá a trabalhar é uma empresa excelente, com excelentes profissionais, e mesmo com todas estas pressões que estão a existir, e mesmo com os aparecimentos que estão a acontecer de ossadas e de outros materiais, a obra tem que continuar noutros locais onde não estão a fazer esses trabalhos. Pronto, e é o que eles estão a tentar fazer, a adiantar trabalho, para, de facto, que isto não, sei lá, seria muito mau por duas razões, ou seja, seria mau que a obra demorasse ainda mais tempo, já esperámos por isto tantos anos, e seria mau haver aqui uma derrapagem financeira num país em que já estamos habituados a elas, mas aqui não a queremos, não faz sentido. Para terminarmos esta parte do Mosteiro de Ceiça, há quem defenda, por exemplo, que se fizesse ali tipo alojamentos para os peregrinos para Compostela, uma vez que aquilo já fazia parte também dessa rota. Concorda com esta ideia? Olha, nem concordo, nem discordo. Eu conheço mais ou menos algumas... correto, não é? Não, porque assim, eu vejo aquilo, agora neste momento o que eu estou a imaginar para aquilo é só aquilo que está projetado, ou seja, reconstruir a ruína, requalificar aquela parte que era cemitério e vivência dos monges e transformar aquilo numa zona museológica, onde falou há pouco, podia ser muito bem uma casa da cultura. Isso que está a dizer poderia fazer sentido, mas eu não sei se dá para fazer tudo junto, sem construir algo mais na periferia, na zona, não é? Ou seja, eu acho que todas as ideias são debatíveis e temos que as conversar e tudo isso. E compreendo quem vem realmente com essa intenção, mas não podemos querer tudo para o mesmo sítio. Isso não cabe. Muito bem, deixamos agora então Ceiça na sua paz e esperamos que brevemente a gente consiga fazer uma visita já com os arranjos, mas passo a palavra para Olímpio Fernandes.
Pois bem, foi agradável termos pescado a Susana Saramago, que veio animar, de facto, este programa. A José Alberto, diga lá que não. Uma presença feminina neste programa ficou imensamente valorizado. Obrigado. Eu sou um sortudo porque estou rodeado de mulheres em todo o lado. Ai, que em bom, casa, ainda bem. Em casa e na junta. Só no trabalho é que eu tenho que aguentar os homens. Mas, cada vez que vejo mulheres agarradas ao dinheiro, lembro-me da minha. Mas vamos regressar então ao Paião e aos seus lugares. A Toguia, por exemplo, Serrão, Sobral, Presidente José Alberto, são localidades com povoações que são importantes no plano geográfico do Paião. Têm encontrado algumas carências, algumas dificuldades. As pessoas lamentam que não tenham estradas em condições, fontanários, etc. Porque são localidades preciosas no seu conjunto, não é? Da freguesia. Sim, de facto. E todas elas têm realmente carências e nós temos que estar sempre a par e com atenção para as descobrir o mais rápido possível. E quando não descobrimos, as pessoas vêm ter connosco e vêm-nos dizer quais são as carências. E quais são as principais, José Alberto? As principais, a nível de freguesia, no seu geral, já aqui falámos hoje, a rede de saneamento que já foi feita na altura do Presidente Santana Lopes, há 20 anos, ficou por acabar. E está por acabar. Nós não temos saneamento na fronteira entre o Paião e o Louriçal, Figueira e Pombal. Por uma questão, talvez meramente, sei lá, olha, por nada. Acho que já devia estar feito e... Já estiveram à espera que ele viesse para Presidente para inaugurar. Talvez. Vamos ver. Eu gostaria muito. Exatamente, é bom sinal, que só esperávamos 4 anos. Mas pronto, não é só no Serrão Alto, ainda falta saneamento no Casal Novo, falta saneamento no Visorreiro, e depois, sem ser o saneamento, há muitas outras carências. Eu acho que é um problema de alguns municípios do país, mas da Figueira da Foz essencialmente, que é a beneficiação das vias. Nós temos muitas vias, e aqui no Paião temos mesmo muitas, que estão praticamente intransitáveis. Ainda temos uma ou duas vias com habitações e com o piso em terra batida. Temos vias que precisam urgentemente de um tapete bituminoso. Ou seja, estas necessidades são gerais, são prementes da freguesia toda. Localmente, sim, e localmente, evidentemente, que em cada localidade existirá sempre uma necessidade mais própria, um contentor do lixo mais para a direita, outra coisa mais para a esquerda, um fontanário que está entupido ou precisava de ser pintado, mas pronto, como eu disse, além de andarmos com atenção, as pessoas também vão ajudando a identificar os problemas. Com essas tarefas todas, não faço ideia como é que encontra tempo para a família, Presidente José Alberto. Porque agora tocou no assunto sério. A sensação que eu tenho é que, para falar consigo, foi sempre para comunicar para esta entrevista, nunca foi fácil, tinha que recorrer aos serviços administrativos. Tem tempo para a sua família? Aos domingos, pelo menos, não é? Desligou o telefone ao domingo, claro. Eu tenho muito... Eu ultimamente tenho tido muito pouco tempo para a minha família. Contudo, eu tenho-lhes dito em casa que, no fim disto... nos habituarmos a isto, que depois passo a ter mais tempo. Mas eu não sei se estarei a mentir ou não. Eu não quero mentir. Pois não. Bem, o melhor é comprar um telemóvel, que já deve ter, só para a família. Não é fácil. Luís bem, Pessoa? Não, estava a dizer que era comprar um segundo telemóvel só para a família. É uma boa ideia. Se calhar vou ter que o fazer. Ora, muito bem. O nosso tempo surge... estamos quase a terminar, mas claro que ainda lhe fazia aqui mais uma pergunta. Há pouco tempo tivemos aí no Paião a Rota dos Moinhos. Pode-nos falar um pouco como correu e que outras atividades podemos contar ainda para este ano? É verdade que essa atividade não foi a Rota dos Moinhos, foi o Dia dos Moinhos Abertos, uma atividade promovida pela Rede Portuguesa de Moinhos,
em conjunto com a SMS, a Associação dos Amigos do Convento de Santa Maria de Ceiça, mas tivemos muitas mais, tal como a SMS, as restantes coletividades têm estado a trabalhar normalmente, destacando, por exemplo, a Sociedade Filarmónica Peionense, que proporcionou, por exemplo, um maravilhoso concerto na Igreja Matriz do Paião há uma semana. A gente tivemos a falar, passámos pelas coletividades, pronto, eu só queria saber se realmente essas coletividades têm o apoio da Junta de Freguesia. Obviamente que não vai dizer que sim, claro. Sim, claro. Evidentemente, mas eu ia falar nisso mesmo. A própria Junta não é o Presidente da gostava Junta, de ter... não é o Presidente da Junta que vai tocar, o Presidente da Junta apoia na parte logística o que for necessário, as coletividades é que têm que dinamizar o seu programa. Sim, e podíamos apoiar muito mais. Nós, a Junta de Freguesia, pela primeira vez no Paião, porque nunca vi isso, ou seja, pelo menos há 8 anos eu nunca vi isso, esta Junta elaborou um plano de atividades, desenvolver junto com as coletividades, ou seja, fora as atividades das coletividades, a Junta estava a propor outras atividades para engrandecer a freguesia, com a ajuda das coletividades, e esse plano de atividades foi chumbado pela oposição em Assembleia de Freguesia. Pronto, nós algumas procuramos na mesma ajudar as coletividades a levá-las a bom termo. Estarão programadas certamente muitas outras atividades até ao final do ano. A Junta não tem conhecimento de todas, evidentemente, porque vão surgindo nas coletividades sim, nas coletividades é que atividades a todo momento, mas posso elencar algumas. A Feira da Ano em Ceiça, que é da nossa responsabilidade, as festas religiosas em muitos lugares da freguesia, em quase todas as populações, a tradicional corrida Barcas Chatas. Nossa Senhora do Ó, não é? Por exemplo, não é? Também, Nossa Senhora da Graça em Porto Godinho, Nossa Senhora do Rosário em Calvino, Santo António em Serrião, que é a minha aldeia. Por exemplo, a tradicional corrida das Barcas Chatas no Rio Pranto, ainda que já fora de tempo, mas penso estar a ser programada. O certame gastronómico do arroz de carneiro na borda do campo. Amanhã, por exemplo, haverá teatro na Filarmónica. Do Carneiro é que o Olímpio vai aí. Pois, será bem-vindo e o Sr. Luís Pessoa também. Mas, pronto, e irão acontecer alguns eventos esportivos também. Muito bem. Pronto, julgo que fizemos uma viagem pelo Paião, falámos sobre as necessidades, o que está a decorrer, e agora pedir ao Sr. José Alberto Carvalho que deixasse uma mensagem para os seus munícipes e para quem nos está a ouvir também. Pronto, muito obrigado. E agora vou ler um textozinho que eu escrevi com a mensagem. Eu quero transmitir aos fregueses que este Executivo está empenhado em valorizar, dotar e promover toda a freguesia com melhores e mais atraentes condições para a fixação de pessoas. Pretendemos, evidentemente, fazer obra, mas para isso necessitamos estar todos do mesmo lado. As diferenças e opiniões divergentes são para ser debatidas em época de eleições e em sede própria. Durante o mandato, podemos e devemos criticar, mas de modo construtivo. Este Executivo está aberto a sugestões e a colaboração por parte de todos os fregueses. Certo de que todos querem um Paião mais moderno, um Paião com tradição, um Paião com emoção, com paixão e, sobretudo, um Paião com união. Então, só faz sentido trabalhando em conjunto. Para terminar, referir que este Executivo é composto por pessoas confiantes no seu trabalho e no esforço que dedicam às causas que abraçam. Uns com mais e outros com menos experiência. São, acima de tudo, pessoas que gostam de arregaçar as mangas e fazer. Não baixam os braços aos obstáculos e tornam as dificuldades em superações. A única coisa que devemos ter medo é do próprio medo. Sempre prontos para dar o nosso melhor com o vosso melhor. Obrigado. Olívio Fernandes, pode... Pois bem, viagens pelas freguesias do Concelho da Figueira da Foz.
prometemos estar na próxima quarta-feira nas Alhadas. Olímpio Fernandes despede-se da Figueira da Foz com amizade, Luís Pessoa na quarteira, ao José Alberto, presidente, também os nossos agradecimentos, e à Susana, Sónia. Boa noite, uma simpatia, veio animar este programa e que vamos continuar pelas freguesias do Concelho da Figueira da Foz. Um programa que está cada vez mais a ter aceitação junto das coletividades. Boa noite, despeço-me com amizade da Figueira da Foz, Olímpio Fernandes. Ora, muito boa noite para a Sónia e muito boa noite para José Carvalho. Abraço aos dois, boa noite a todos. Boa noite.